Agora, analisando os jogos, eu acho a tarefa do Fluminense mais difícil do que a do Palmeiras. Acho. Não porque o Fluminense seja menos time do que o Palmeiras. Não é essa a questão. A questão é do adversário. O Al Hilal, a gente viu no jogo contra o City, é um time destemido, é um time muito bom, bem treinado, com valores individuais muito interessantes e vem de uma vitória muito importante sobre o City, que é considerado por muitos o melhor time do mundo, e isso aí traz um ânimo muito grande. E outra coisa, depois do jogo, eu contei a história ontem aqui para vocês, o jogo do Corinthians. Lembra que eu contei para vocês o jogo do Corinthians, lá no vestiário? Foi contra a Bulgária, agora que eu lembrei. A seleção da Bulgária vencia o Corinthians por 2-0. E o Corinthians fez uma remontada, virou o jogo para 3-2 e no final do jogo o Antoine Gebran entrou lá no vestiário e deu uma premiação grande para os jogadores. E ontem a gente viu toda aquela celebração do Al Hilal. Por quê? Porque o presidente lá, o Sheik, chegou lá e falou assim, olha, vai ter aí, sei lá, 200 milhões de dólares de prêmio para cada um, só por conta daquela vitória. Os caras enlouqueceram. Então eu fico imaginando como é que os caras... Se a gente chegar numa semifinal, o que não pode acontecer? Daqui a pouco os caras vão dar poços de petróleo pra gente. Mas não é só por causa disso, não. Não é só o ânimo por conta da grana, do financeiro. Eu acho o time do Al Hilal muito bom. Muito bom. Acho que o Palmeiras vai ter mais condições de passar pelo Chelsea. Vai ter mais condições. Se bem que você vai dizer, mas, Sormani, o Chelsea é o time da Premier League. É verdade. Mas o Al Hilal poderia estar lá também. A gente não pode se enganar com essas coisas. Eu estou alertando vocês desde que começou esse campeonato. À exceção daqueles 4, os demais são todos do mesmo nível. Todos, sem exceção. Ô, Sormani, Isa, olha só que coisa louca, né? Por falar em premiação. Só um segundinho, por favor, Isa. Por falar em premiação, para a gente não perder esse assunto, porque o Sormani, eu e você comentamos isso, né? Só para a gente trazer o número exato. Quando o Sormani fala 200 milhões, é para dar a dimensão de que dinheiro não é, mas 200 milhões o Sheik dará para os jogadores se passarem pelo Fluminense. Mas na cotação, a moeda lá da Arábia Saudita é real, tá? Então são reais, né? No plural, reais, no singular, real. Cada jogador recebeu 2 milhões de reais sauditas como prêmio pela vitória, pelo triunfo. Isso na nossa cotação... isso na nossa cotação dá quase 3 milhões de reais. Ou seja, olha só, gente, eles ganharam quase um Memphis Depay, quase um Neymar por mês, né? Que isso que os caras ganham, eles ganham 4 milhões por mês, tal, aí. Eles ganharam praticamente um Memphis Depay para conquistar essa vitória, como prêmio por essa vitória. Olha que coisa absurda. Outra coisa, o Neymar ganha cerca de 4 milhões de reais no Santos. Fora os outros prêmios, as outras coisas envolvidas aí e tal, que a gente às vezes nem consegue entender e explicar. O Memphis ganha esses 4 milhões também no Corinthians. O Marcos Leonardo, sabe quanto que ele ganha por mês lá no time da Arábia? 8 milhões de reais. Ele ganha o que Neymar e Memphis juntos ganham no Santos e no Corinthians. Outra informação, o Fluminense gastou nos últimos tempos 100 milhões de reais para reforçar a equipe. 100 milhões de reais é a folha de pagamento do Al Hilal. Gente, é uma coisa inimaginável. É de outro planeta o que esses caras, esses reis do petróleo e agora do turismo, né? Porque eles estão prevendo que um dia, de repente, o petróleo tenha queda, inventem uma outra forma, né? De tocar aí os carros, né? O elétrico está aí cada vez mais dominando o planeta, né? E vai dominar cada vez mais, então eles estão indo para o turismo, mas assim, é muito dinheiro. A gente não faz ideia do dinheiro que esses caras têm. E aí, Isa, o Sormani falou um negócio legal. Você vai olhar o time do Al Hilal, tem uma porrada de jogador que veio da Europa, que tem experiência europeia, né? Então, os caras realmente conseguiram trazer para a Arábia Saudita uma disputa de uma competição que a gente tem um certo preconceito, o Sauditão, porque a gente olha para o Sauditão e fala, mas é mais ou menos, vai. Não é, né? Os caras simplesmente empataram com o Real Madrid aqui nessa Copa do Mundo e tiraram o City do Guardiola da competição. Isso é a dimensão, tá, do que é o Al Hilal nesse momento, um adversário super difícil, mas depois eu vou contextualizar e vou discordar do Sormani. Eu acho que o adversário mais difícil é o Chelsea. Mas fala lá, Isa.
Não, o Al Hilal é o time que tem maior investimento fora da Europa. Então é um time rico, não dá pra gente mais fechar os olhos para isso. O governo da Arábia Saudita, inclusive, investe em alguns times lá, né? Tanto que a gente viu astros como Neymar, Cristiano Ronaldo indo jogar no futebol saudita. E o Al Hilal, enfim, além de ter esses jogadores experimentados de Europa, a gente viu que tá fazendo uma grande campanha. Então eu realmente acho que não dá pra gente ignorar a força do Al Hilal. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil pro Fluminense. Mas eu acho que a coisa se complica pro Palmeiras quando a gente considera todo o contexto, né, desse jogo. Primeiro, os desfalques importantes do Palmeiras, que para mim muda o nível da linha defensiva bastante, porque as peças de reposição não chegam aos pés das peças que jogam, para mim, tá? Na minha opinião. E também porque o Chelsea já perdeu de um time brasileiro na competição e eu acho que essas coisas trazem lições para as equipes, sabe? Então, assim, eu acho que as duas missões são muito difíceis, cada uma com a sua peculiaridade. Acho que são missões difíceis, mas eu espero, tô torcendo muito para que os brasileiros consigam passar por essas adversidades, porque já mostraram que podem passar e que façam uma semifinal brasileira. Ô, Sormani, Isa, só mais uma informação que eu sei que o Sormani gosta desse papo, eu também. Ô, Sormani, nos últimos 2 anos, o Al Hilal, esse time do Neymar e do Jorge Jesus, gastou, olha só, você está sentado aí, né, Sormani? 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais em contratações, tá? Tá bom? Só que o City gastou mais do que o dobro nesse mesmo período. 7 bilhões de reais. Ou seja, 3 bilhões de reais é grana pra cacete. Agora o City gastou mais do que o dobro, gastou 7. Então a realidade desses caras é totalmente diferente da nossa realidade. Até quando a gente fala de Palmeiras, Flamengo e agora o Botafogo, que está começando a investir bastante, que são os que mais investem no Brasil, a realidade é muito grande, né? A diferença é muito, mas muito, muito grande. E aí, o Flamengo veio aqui e venceu o Chelsea. Perdeu para o Bayern, na verdade, a gente fez toda a crítica necessária e tal, mas venceu o Chelsea, né? O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, que é um time que nos últimos anos, o que gastou de dinheiro para tentar ganhar coisa e só ganhou nessa temporada, né? Que foi a decisão da Champions contra a Inter. Então, quando a gente olha para o Al Hilal em relação à Europa, ainda assim existe uma diferença muito grande. Mas quando a gente coloca os 2 maiores times do Brasil, que mais gastam, Flamengo e Palmeiras, olhando para o Al Hilal, Sormani, e olhando, por exemplo, para o Manchester City, a gente vê que é uma diferença, eu posso usar o termo abissal, não é? É uma diferença, Sormani, absurda, cara. E os caras estão aqui encarando todo mundo, meu. Então isso que é muito legal, acho que isso é bacana da gente analisar, né?